Vamos para o nosso próximo painel. Tudo pronto? Esse painel tem uma característica, ele tem uma participação online. Será que a gente consegue já abrir aí, Rodrigo? Vamos? Então, vamos ao nosso painel jurídico do ANBEP 360, nosso segundo dia. Vamos colocar mais algumas cadeiras também aqui. Pronto, já temos as 4 cadeiras. Olha lá a participação online de Jerônimo, doutor Jerônimo Rodrigues, diretor jurídico da ANBEP. Uma salva de palmas para o doutor Jerônimo. Doutor Jerônimo, bom dia. O senhor nos escuta bem? Ouve bem? Escuto bem. Bom dia. Muito bom. Para compor a mesa ainda do nosso painel jurídico, gostaria de convidar aqui Marcelise Azevedo, da Mauro Menezes Advogados. Bom dia, doutora Marcelise. Convido ainda Tatiana Almeida, da Santoro Advogados. Bom dia, doutora Tatiana. Doutor Wilson Melo, Matinho Cunha, escritório Matinho Cunha. Tudo bem, doutor Wilson? E nossa mediadora, doutora Liliane Marques, a coordenadora jurídica da ANBEP. Passo a palavra para a doutora Liliane. Bom dia a todos. Bom dia, Lilianos. Todos me escutam? Acho que agora sim, né? Bom dia, Bepianos. Bom dia, convidados. Bom dia a vocês que nos assistem através do nosso canal no YouTube. É uma imensa satisfação estar aqui hoje e participar da segunda edição do ANBEP 360, onde teremos aqui os nossos escritórios convidados também e irei mediá-los aqui, tá? O nosso painel ele vai funcionar da seguinte forma. Cada escritório terá 15 minutos para poder fazer sua contribuição, mediante temas, voltados para previdenciário, para tributário e também questões pertinentes à Receita Federal. Quando estiver se aproximando 3 minutinhos para finalizar, eu vou sinalizar os doutores. Combinado assim? Perfeito! E para iniciar e dar abertura ao nosso painel jurídico, eu gostaria de iniciar com o doutor Jerônimo, o nosso diretor jurídico na ANBEP. Bom dia, doutor. Bom dia, Liliane. Bom dia a todos. Bom dia, doutor. Doutor, está contigo a palavra. Fique à vontade. Bem, em primeiro lugar, eu quero reforçar as boas-vindas de todos aqueles que estão participando presencialmente, daqueles que estão participando através das plataformas e daqueles que vão participar posteriormente vendo a gravação desses 2 dias do nosso evento ANBEP 360 graus. Da maior relevância, tanto quanto da primeira versão, mas hoje, nessa segunda versão, já num momento bem mais à frente das nossas dificuldades e das nossas soluções encontradas ao longo do tempo. Obrigado, principalmente, àqueles que já participaram. Ontem nós tivemos palestras aqui de altíssima qualidade. Vamos ter tantas outras hoje também de alta qualidade, como já tivemos ainda há pouco a do Conselho Fiscal. Eu gostaria, como diretor jurídico, de primeiro registrar por que eu não estou aí. Infelizmente, eu não tive a oportunidade, a condição de me deslocar nesses 4 dias aí para Salvador, certo? Seriam 4 dias onde realmente não seria possível me manter afastado aqui do Rio de Janeiro, mas de qualquer forma eu estou aqui acompanhando de perto, virtualmente, todo o evento, certo? E dentro disso eu gostaria de fazer algumas considerações específicas da área da diretoria jurídica da ANBEP. Primeiro ponto, como já foi dito, a doutora Liliane Marques vai moderar
vai acompanhar de perto as participações dos nossos escritórios convidados, serão 3 escritórios, certo? E selecionar e apresentar as perguntas que seguramente hão de vir por conta da apresentação que hora se inicia. Mas eu gostaria de colocar algumas coisas aqui de extrema importância para os associados da ANBEP, para os assistidos e ativos da Petros, para a Petros, para a Petrobras e para as entidades fiscalizadoras e regulatórias que vão participar do processo que nos aflige, que é aquele referente aos equacionamentos dos déficits. Ontem, nós tivemos assim, o privilégio, e eu quero registrar aqui, com muita naturalidade, com muita franqueza, palestras de extrema relevância por parte do Fórum, das entidades que participam do Fórum Petros, as entidades, as federações, os sindicatos e as associações e, particularmente, a ANBEP. Muito bem. Eu tive a honra e o trabalho imenso de participar junto com o presidente Barreto do GT durante pouco mais de um ano, certo? De trabalho intenso. E, na sequência, esse GT teve a sua continuidade através da tal comissão quadripartite, da qual eu não participo. Os participantes são o presidente Barreto e, como suplente, o presidente Brandão, presidente do nosso Conselho Deliberativo. Muito bem. Nas palestras de ontem, eu vou tentar ser bem sucinto, o que a gente viu, para que a gente tenha uma noção da realidade sofrida e vivida pelos assistidos da Petros, pelos ativos da Petros e, particularmente, pelos ambepianos, que fazem parte da nossa associação. O que acontece? Os painéis de ontem, todos eles, os que trataram do assunto PED, foram muito bem abordados. A participação da Petros, que eu quero aqui agradecer e louvar, né, ao Marcão e aos demais diretores, foi excelente e muito realista. Por isso é que eu fiz questão de fazer essa pequena abordagem. Os problemas do equacionamento de déficits, eles são extremamente complexos, extremamente difíceis para todos os envolvidos. Só tem um caminho para a solução total ou parcial dos PEDs, seja através da eliminação dos déficits, seja através da mitigação dos déficits. E só tem uma saída, é o aporte de dinheiro novo. Eu quero deixar isso aqui bem claro, como diretor da ANBEP, certo? E como vítima, como quase todos nós aqui somos desses planos de equacionamento de déficits, que só tem um caminho: colocar dinheiro novo. A Petros, ontem, eu não vou dizer que pela primeira vez, eu já tinha ouvido isso antes, mas publicamente e de forma clara e objetiva, por parte do seu presidente e dos seus diretores, colocou que realmente os déficits só dependem de uma solução: colocação de dinheiro novo. E aí é que as coisas se complicam, porque os órgãos regulatórios, os órgãos fiscalizatórios, os órgãos que cumprem a lei e a Constituição, todos eles, em função da natureza dos déficits,
e da situação dos planos, nós somos hoje, a maior parte dos aposentados, participantes do plano BD, benefício definido. Encontrar uma solução com contribuição paritária que resolva a inclusão de dinheiro novo é complexo e difícil. E nós estamos lutando para isso. O Fórum está lutando para isso. As associações, os sindicatos e as federações lutando arduamente para que isso seja conseguido. Em todas as frentes, inclusive as frentes políticas, mas agora principalmente em relação à frente patrocinadora, que é a que pode colocar dinheiro novo, e frente aos órgãos fiscalizatórios e regulatórios. Estamos caminhando. O objetivo de todos ontem, quero deixar isso bem claro também, porque talvez alguns possam não ter entendido, a luta nossa sempre foi tentar manter o BD. Nossa luta foi e é que o BD seja mantido. As dificuldades legais, fiscalizatórias e regulatórias são extremamente Doutor Jerônimo, grandes. 2 minutos. E a gente precisa realmente continuar lutando. Eu fiz esse parênteses porque a atividade jurídica da ANBEP, ela permeia toda a vida institucional da ANBEP. E como dito ontem, o problema pede, dito por todos os dirigentes das federações, das confederações, das associações e pela própria ANBEP, e o nosso problema principal hoje é o plano de equacionamento. Tomei a liberdade de falar sobre isso e vou terminar dizendo o seguinte: a diretoria jurídica hoje, ela trabalha na segurança jurídica dos procedimentos da ANBEP, no apoio às células Petros, Parlamentar e Saúde, dentre outras, no acompanhamento das ações da ANBEP na esfera judicial, na elaboração de um informativo jurídico cada vez mais completo. Essa é a atividade. E nós vamos ter agora pela frente a apresentação dos nossos convidados, dos 3 escritórios jurídicos, e com a moderação da doutora Liliane, nossa coordenadora jurídica. Era só o que eu tinha para colocar e desejar que esse painel jurídico seja realmente informativo e produtivo para todos vocês. Muito obrigado, um bom dia e sucesso continuado aí para o ANBEP 360. Obrigada, doutor Jerônimo. Obrigada pelas suas considerações e também pela disponibilidade de estar presente aqui conosco. Bom, dando continuidade nas nossas apresentações, eu gostaria de convidar a doutora Tatiana Castro, do escritório Santoro Advogados, que irá nos trazer os retrospectos e as expectativas sobre a ação civil pública distribuída em 2018, que pretende o reconhecimento de que a cobertura dos resultados negativos observados no âmbito da Petros não pode ser atribuída aos participantes. Doutora, mais uma vez, obrigada pela presença. Tá? E gostaríamos de ouvir da doutora, né? Eu vou deixar aqui 3 perguntas logo iniciais e acredito que na apresentação da doutora vai trazer essas respostas. Tá? O que já foi feito e qual o status atual da ação civil pública, acompanhada pelo escritório? Como vem se posicionando o judiciário acerca do tema e qual a perspectiva para a ação civil pública? Doutora, fique à vontade, o palco é todo seu. Bom dia a todos. Gostaria, primeiro, de agradecer a oportunidade de estar mais uma vez aqui. Tive a oportunidade de estar na primeira edição. Acho que é muito importante esse nosso contato direto com vocês, para demonstrar, para que vocês possam saber o que está sendo feito. As ações judiciais, elas demoram um pouco para ter resultados, então fica sempre esse questionamento, como está sendo feito, como está sendo esse processo. Então, vou falar um pouquinho para vocês, vou começar falando sobre a nossa ação civil pública.
A ação civil pública foi ajuizada em 2018, né, pela ANBEP, em face da Petros, da Petrobras Distribuidora e de ex-gestores do fundo, buscando basicamente que a parcela advinda de atos ilícitos que tinham sido apurados já tanto na CPI dos fundos de pensão como na Operação Greenfield, fosse retirada do déficit que está sendo equacionado igualitariamente e que fosse, então, coberto pelos responsáveis por esses atos ilícitos. Foi feito um pedido liminar, inicialmente, uma tutela provisória, para que fosse interrompida a cobrança das contribuições extraordinárias até que fosse apurado esse valor. Essa liminar ela foi indeferida, basicamente sobre 2 fundamentos, de que os fatos são bastante complexos, como até foi colocado já pelo doutor Jerônimo, como foi colocado, acredito, em outras palestras que vocês tiveram. De fato, são fatos complexos que, ao entender do judiciário, não poderiam ser analisados de forma preliminar, superficial, precária, em sede de liminar, e ainda que a concessão dessa liminar geraria um verdadeiro caos na gestão dos recursos do fundo, exatamente em virtude da proporção, tanto do déficit quanto da retirada dessas contribuições. A gente interpôs um recurso, essa ação ela tramita na Justiça Federal do Distrito Federal, o recurso foi interposto no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, um agravo de instrumento, e a gente demonstrou, sobretudo, que, embora a gente não desconheça o teor do artigo 25 da Lei Complementar 109 de 2001, que determina essa distribuição igualitária do déficit, esse artigo não se aplicaria nesse caso, nessa situação específica, em virtude exatamente dos atos ilícitos que foram praticados na intenção de desviar recursos do fundo. E alegamos também a questão da urgência em virtude dos prejuízos que estão sendo causados a cada contribuição que é paga em cima desses valores. Esse recurso ele ainda está pendente de julgamento no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A gente acabou, com toda a conjuntura e tudo que foi se formando no judiciário, entendendo que não seria uma boa estratégia impulsionar o julgamento desse recurso em virtude de decisões que já estavam vigentes e que atingiam nacionalmente essa questão liminar. Então, a gente continuou trabalhando na ação e esse recurso continuou pendente de julgamento. A ação tramitando normalmente, o recurso não suspendeu a tramitação da ação. A gente teve uma fase bem complexa, bem difícil, que foi a fase de citação. São muitos réus, né, são 10 réus no total. Já nesse contexto de investigação, alguns já não estavam nem no Brasil, então a gente teve uma grande dificuldade para proceder a essas citações, para encontrar os endereços, expedição de carta precatória para citá-los em outras comarcas, de carta rogatória para citá-los no exterior. Então, foi uma fase que realmente demandou um tempo bem grande e a ação se estendeu bastante tempo em relação a isso, em virtude dessa dificuldade. Todos citados apresentaram, então, suas contestações. De forma bem resumida, há uma série de preliminares que são suscitadas tentando extinguir a ação. A Petros e as patrocinadoras, basicamente, no mérito, eles alegam a questão do artigo 21 e a necessidade de distribuição igualitária, e os gestores e beneficiários, cada um fundamentando sua ilegitimidade, né, sua ausência de ato ilícito praticado, ausência de nexo causal entre a conduta e o dano. Então, basicamente, foi isso que foi alegado. A gente teve a oportunidade de se manifestar em réplica, que nada mais é que a resposta a essas contestações, e a gente, mais uma vez, colocou nossos fundamentos em relação a essa distribuição igualitária, e mencionamos também a responsabilidade dos patrocinadores e dos ex-gestores em relação a esses valores. E o que foi mais importante nesse momento é que a gente, já com a ação em andamento há um tempo, conseguiu obter, nas ações de improbidade administrativa que foram ajuizadas pelo Ministério Público Federal em razão da Operação Greenfield, uma vasta documentação que robusteceu nossos fatos, né? Essas ações já estavam públicas e a gente conseguiu juntar, nesse momento, vários documentos
que comprovavam já o que a gente alega na inicial. Depois dessa apresentação da réplica, houve uma sequência de decisões de suspeição. A suspeição, o juiz ele pode se declarar suspeito, ou seja, ele pode se julgar não imparcial para julgar uma causa, em virtude de uma questão íntima, pessoal, que ele nem precisa justificar. E isso aconteceu em algumas varas, lá, alguns juízes, até que a competência foi, então, firmada na primeira vara federal, do Distrito Federal, o que a gente julgou bom, em virtude de as ações estarem já condensadas nessa vara. A gente tem outras associações que a gente acompanha e já estão nessa vara, então o juiz ele já está a par dessa situação e nosso próximo passo aí é despachar com ele, há pouco tempo foi distribuído, para conversar especificamente sobre essa situação da Ambep. Paralelamente, em relação já respondendo uma das perguntas da Liliane sobre o comportamento do judiciário, houve um ajuizamento de uma ação civil pública pela FENASP no Rio de Janeiro, na qual a Ambep atua como assistente litisconsorcial, que nada mais é também que uma parte ali no processo. Nessa ação houve o deferimento inicial da liminar para interromper a cobrança das contribuições e, posteriormente, no próprio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, foi reduzido em 50% essa cobrança. Porém, a Petros ela entrou no STJ com uma suspensão de liminar, né, e obteve êxito nessa suspensão e foram retomadas as contribuições. E essa decisão do STJ ela foi ampliada nacionalmente para todos os processos em que havia discussão dessas liminares. Até foi esse o motivo que eu mencionei há pouco sobre o nosso recurso, que não fazia sentido a gente impulsionar, sendo que tem uma decisão do STJ aplicada nacionalmente que impede a concessão dessa liminar. Foram interpostos vários recursos nessa suspensão de liminar, mas ela foi mantida. Além da ação civil pública da FENASP, tem também um incidente de resolução de demandas repetitivas no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Esse incidente é relativamente novo, judicialmente. Ele acontece quando há uma série de ações, um número grande de ações com tema repetitivo. Infelizmente, ele foi instaurado no contexto de uma ação individual e não de uma ação coletiva de entidades que, de fato, têm mais conhecimento, mais preparo técnico, né, para subsidiar um incidente assim, que afetará todas as ações no âmbito daquele tribunal. Porém, isso foi mais ou menos resolvido, né, vamos dizer assim, com a participação dessas entidades como amicus curiae, que é uma forma de intervir ali no processo e auxiliar nessa decisão. Esse incidente ele foi julgado, firmado uma tese há pouco tempo, agora em 2024. Essa tese não foi favorável, né, foi uma tese que entendeu que o plano de equacionamento é lícito e que as contribuições que estão sendo cobradas são razoáveis, são proporcionais. Essa tese ela ainda não está sendo aplicada, porque houve interposição de recursos, né, nesse incidente, e até o julgamento pelo STJ e o STF desses recursos, a tese ainda não é aplicada. Caso ela seja mantida, ela pode ser aplicada no âmbito do Tribunal do Rio de Janeiro, a todas as ações que discutem esse tema, ou o STJ pode entender que deve ser aplicado nacionalmente. Então, a gente está acompanhando, porque realmente é um incidente muito importante que pode ou não intervir aí na nossa ação. Foram ajuizadas também diversas ações, como eu já mencionei aqui, pelo Ministério Público Federal, em virtude da Operação Greenfield. Essas ações são tanto ações penais contra essas pessoas físicas, que foram mencionadas como réus na nossa ação também, como ações de improbidade administrativa. E essas ações ainda estão tramitando, não houve ainda uma decisão definitiva, são ações complexas também, tanto pelo tema quanto pelo número de réus. São ações em que o Ministério Público dividiu como por investimentos. Então, não são só réus referentes a Petros, há réus também referentes a outros fundos que
porventura, tenham investido nesses investimentos específicos. Então, também são ações complexas em que ainda não houve decisão definitiva. Então, assim, para resumir o posicionamento do Judiciário hoje, não houve uma apreciação de mérito, de fato, dessa questão, exceto pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, nesse incidente. Foi num contexto de liminar também que esse incidente foi instaurado. À época, não houve uma instrução probatória, uma dilação probatória sobre esses fatos. Então, há uma resistência do Judiciário em conceder precariamente, né, liminares que possam afetar exatamente pela questão que o doutor Jerônimo já colocou, sobre a dificuldade, sobre a questão toda de resvalar nos próprios participantes e assistidos, né? Então, há uma resistência, há um forte trabalho também do outro lado na tentativa de demonstrar isso. Mas nós temos uma expectativa aí de, na nossa ação, a gente conseguir fazer uma dilação probatória, uma fase de instrução probatória maior, para a gente conseguir uma apreciação a fundo de mérito. Ao mesmo tempo, né, já entrando aí na última parte em relação às perspectivas, a gente entende que a gente precisa de uma sentença agora que reconheça o direito, né? Valores a gente consegue resolver numa fase posterior, que é a de liquidação. Mas para que a gente tenha uma sentença mais rápida, exatamente em virtude do anseio que já tem sobre isso e até das mudanças, né, que ocorrem sempre no judiciário. 3 minutos, doutor. A gente acha que agora a gente precisa condensar essa instrução probatória no sentido de obter uma sentença que reconheça esse direito, de retirar esses valores, né, de ser o equacionamento feito em relação a fatos que não se referem a esses atos ilícitos. E, por isso, é que a Petros até está no polo passivo, a gente não tem pedidos de pagamento nenhum em relação à Petros, mas é necessário que ela esteja no polo passivo em virtude do equacionamento, né, se referir a ela mesma. E, posteriormente, também vamos ter a fase de cumprimento de sentença, tanto em relação ao coletivo, ao que a gente pede voltado à recomposição do fundo, quanto o cumprimento de sentença individual, né, relacionado aos valores que eventualmente tiverem que ser ressarcidos, que foram pagos a título de contribuição. E aguardamos também, com ansiedade, aí, o resultado das ações ajuizadas pelo Ministério Público Federal e do IRDR, né, que vai ser um momento em que o STJ vai se posicionar de alguma forma, ainda que não seja numa ação. O que é negativo, por um lado, né, não será numa ação em que houve uma dilação probatória extensa, em que realmente houve uma discussão a fundo dos fatos, mas a gente já vai poder ter uma ideia, assim, a nível de STJ, de como será esse posicionamento. Eu tenho pouco tempo, né, então tentei resumir bem aqui para vocês o que já aconteceu e o que a gente espera aí, mas acredito que terá uma oportunidade de perguntas. Caso tenha ficado alguma dúvida, eu estou à disposição. Agradeço mais uma vez, Liliane. Perfeito, doutora. Obrigada. Obrigada pelas atualizações de grande relevância para os nossos associados. Dando sequência, agora eu convido a doutora Marcelise, do escritório Mauro Menezes e Advogados, que é a nossa assessoria jurídica na ANBEP, tá? Para compartilhar conosco um panorama sobre o funcionamento dos julgamentos de temas previdenciários nos tribunais superiores. Doutora Marcelise, considerando o tema a ser abordado, eu já vou deixar previamente 2 questões para reflexão, tá? Que podem ser respondidas ao longo da sua apresentação. A primeira é: quais são os principais temas de direito previdenciário e de previdência complementar que já foram julgados até o momento, tá? E quais estão previstos para serem julgados no ano de 2025? E se há formas de participação nos julgamentos de teses repetitivas ou com repercussão geral nos tribunais superiores? E se a resposta for afirmativa, quais seriam essas possibilidades? Fique à vontade. Obrigada, Liliane. Bom dia. Hoje, bom dia, né? Ontem foi... Boa tarde. Bom dia a todos e todas. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao doutor Jerônimo, à doutora Liliane, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre temas jurídicos. Queria cumprimentar meus colegas que dividem essa
esse momento comigo. Bom, quem estava aqui ontem, eu me apresentei. Meu nome é Marcelisa Azevedo, sou advogada desde 1997, com atuação nos tribunais superiores em Brasília. Sou sócia e diretora de Mauro Menezes Advogados, que é a assessoria jurídica da ANBEP. E estou conselheira da Comissão de Ética Pública da Presidência da República até setembro do ano que vem, no mandato de 3 anos. E o desafio que Liliane me lançou foi trazer para vocês, na linguagem mais simples que eu puder, as discussões em torno da atuação dos tribunais superiores. E por que nós consideramos que essa é uma discussão interessante? Importante, na verdade, além de ser interessante do ponto de vista do conhecimento, é importante também. Porque, não raro, eu tenho certeza que vocês já se depararam com situações como essa, em que se diz assim, mas isso vai ser resolvido no Supremo. Isso só o STJ resolve. Ontem mesmo, eu acho que alguém fez algum comentário aqui em algumas palestras ou em alguma palestra dizendo isso. Isso só o Supremo resolve, isso vai ser resolvido no STJ. E muitas vezes fica para o jurisdicionado, que são vocês, os jurisdicionados, essa palavra, né, embolada para dizer que vocês, que são os autores das ações, essa dúvida, mas por que a gente vai ter uma longa tramitação na primeira instância, na segunda instância, e ainda vai ter que ver o que o Supremo e o que o STJ vão dizer sobre o assunto? Bom, isso acontece porque no nosso sistema, né, nosso sistema judicial, digamos assim, o processo percorre alguns passos, né, algumas instâncias, como a gente diz. A primeira instância é onde a gente ajuiza comumente nossas ações ordinárias, uma reclamação trabalhista, uma ação ordinária. Depois dessa ação ordinária, essa reclamação trabalhista, enfim, ela vai para uma segunda instância, que é um tribunal de revisão. Que é um tribunal de revisão. Fui eu que mexi? Que é um tribunal de revisão. E depois desse tribunal de revisão, que, por exemplo, no caso da ação que Tatiana falava, é o TRF, não é isso? Está no Justiça Federal? No Justiça Federal, primeira instância, TRF é o Tribunal de Revisão. Depois disso, as ações vão para os tribunais superiores. Né? Então, os tribunais superiores, eles são a última, eles não são considerados uma instância, na verdade, tecnicamente, eles são instâncias superiores, e eles têm uma diferença com relação à primeira instância e à segunda instância, porque eles têm a criação desses tribunais superiores partiu de uma indicação constitucional. Esses tribunais também são chamados de tribunais constitucionais. Eles foram criados na Constituição de 1988, é o artigo 92, se não me engano, não sou muito boa de decorar artigo, mas é o 92, que criou os tribunais superiores. Então, os tribunais superiores são alguns, o Tribunal Superior do Trabalho entre eles, Tribunal Superior Eleitoral, o Superior Tribunal, o TSE, né, o Tribunal Superior Eleitoral, o militar, mas para nós aqui, para nosso efeito, os principais são o STJ e o STF. O STF, bom, não preciso nem dizer, né? Então, sobre o que trataremos, então? O que são os tribunais superiores, o que julgam, eu falei aqui rapidamente, a repercussão geral e as teses repetitivas, e os principais temas julgados em previdência e previdência complementar. Então, os tribunais superiores, o que são que julgam? Eles são, como eu disse, instâncias máximas do Poder Judiciário, uniformizam a interpretação da Constituição Federal, isso o Supremo, especialmente, asseguram a aplicação da justiça em todo o território nacional, e os principais tribunais superiores para a nossa discussão aqui, se a gente estivesse tratando de temas exclusivamente trabalhistas, a gente teria que colocar aqui, tirar o STJ e colocar o TST. Então, para a nossa discussão, os principais tribunais superiores são o STF, que é o guardião da Constituição, tem a função de julgar questões constitucionais, além de recursos que envolvem a interpretação da Constituição, é a função precípua do STF. A gente diz, em juridiquês, que o STF diz a Constituição. E o Superior Tribunal de Justiça, que tem a função de uniformizar a interpretação das leis infraconstitucionais, ou seja, as leis federais, as leis ordinárias, leis complementares, julga recursos especiais que tratam de matérias relacionadas a direitos e garantias fundamentais também, como o Supremo faz também, mas aí sob o ponto de vista constitucional, além de questões envolvendo a legislação federal. Então, recursos especiais e recursos extraordinários são os recursos que chegam ao Supremo e ao STJ a partir
de processos que passaram pela primeira instância e pela segunda instância. Então, o recurso especial, que a gente chama carinhosamente de RESP, e o recurso extraordinário revisam decisões que envolvem interpretação de lei federal, no caso do STJ, e questões constitucionais, no caso do STF. Eu peço, inclusive, perdão aqui aos colegas advogados pela simplificação que eu estou fazendo da discussão, mas é porque, primeiro, que eu tenho pouco tempo, e depois porque eu quero realmente que seja um entendimento simplificado do que é isso, né? Para que vocês todos depois possam dizer, tá, já entendi, então, o que o STJ julga, já entendi o que o Supremo julga. Esse é o nosso objetivo. E, eventualmente, né, não tão eventualmente assim, o STF julga ações diretas de inconstitucionalidade, declaratórias de constitucionalidade, que é para verificar a conformidade de leis e atos normativos com a Constituição. Isso aqui, bom, é fácil compreender que o RESP e o RE, como a gente chama, eles julgam processos que vêm vindo, né? O processo passou pela primeira instância, depois passou pela segunda instância e chega no Supremo e no STJ para que eles falem, bom, julgaram de acordo com a Constituição ou julgaram de acordo com a lei federal. As ações diretas de inconstitucionalidade, declaratórias de constitucionalidade, que a gente chama de ADI e chama também de ADC, ainda tem uma outra que eu nem pus aqui para não dar nó na cabeça, que é a DPF, elas não são ações que vêm vindo das primeiras instâncias. Elas são ações que chegam diretamente no tribunal, nos tribunais superiores, no STF, no caso, para que o STF olhe para aquela discussão e diga isso aqui é constitucional, isso aqui é inconstitucional, isso aqui está de acordo com o que a Constituição determina ou está em desacordo com o que a determinação constitucional diz. Existe ainda uma outra possibilidade de ação, que é a ADPF, é a ação de descumprimento de preceito fundamental, que também é apreciada pelo Supremo, mas eu nem quis trazer aqui, que é para não dar muito nó na cabeça. Vamos lá. Bom, aí eu vou falar um pouco sobre repercussão geral e teses repetitivas. Por quê? Porque a existência do Instituto da Repercussão Geral e da possibilidade de apreciação de teses repetitivas que faz com que tudo chegue no Supremo, tudo seja discutido pelo Supremo e pelo STJ. Dá essa impressão, digamos assim. Mas tudo vai para lá? Tudo é discutido lá? Tudo depende do que eles dizem? Sim. Sim. E tem muito a ver com esses dois institutos, digamos assim, repercussão geral e o Instituto da Apreciação de Teses Repetitivas. Então, o que é a repercussão geral? A repercussão geral ela é diferente das teses repetitivas. Tá? Por quê? Porque a repercussão geral ele é um requisito de admissibilidade. O que é o requisito de admissibilidade? Quando esse RESP, quando esse RE chega no STF, alguém lá olha para esse recurso e diz assim, essa discussão aqui ela tem relevância, ela é uma discussão que tem repercussão geral. A decisão que eu tomar nesse processo pode repercutir ou vai repercutir para o conjunto dos jurisdicionados, que somos nós. Isso é requisito de admissibilidade por quê? Porque se o Supremo entender que aquele processo, aquela discussão não tem repercussão geral, ele não aprecia o recurso. Tá? Então, se o Supremo olha para um recurso extraordinário e entende que aquela discussão não tem repercussão geral, ele não aprecia. Então, é um requisito para que o Supremo possa apreciar o mérito da discussão. Tá? Então, é um requisito processual. Tá? Então, ele foi introduzido pela Emenda Constitucional 45, de 2004, e a intenção era evitar que o Supremo discutisse questões de natureza muito comezinha, uma vez que a missão principal do Supremo é dizer a Constituição Federal. Tá? Então, isso, racionalizar, reduzir o número dos processos julgados pelo STF, tratando apenas de questões constitucionais que tenham grande relevância e transcendência, garantindo a segurança jurídica e a uniformidade da interpretação da Constituição. Essa uniformidade da interpretação da Constituição é o mais importante. Qual é o objetivo disso? É impedir que se aconteçam várias decisões nos inúmeras varas que existem no Brasil acerca de um mesmo tema, diferentes. Para que isso não aconteça, o Supremo tem esse papel de uniformizar a interpretação da Constituição Federal. Então, ela precisa ser demonstrada, é analisada pelo STF, a decisão vai ter um efeito vinculante. O que é o efeito vinculante? Antes de eu falar da tese repetitiva.
O efeito vinculante significa que aquela decisão proferida pelo Supremo, no processo em que houve reconhecimento de repercussão geral, ela vincula todos os julgamentos, desde lá da primeira instância, até o último julgamento possível de ser proferido antes de chegada de discussão no Supremo. Então, essa é a grande importância da repercussão geral, porque não só ela uniformiza o entendimento sobre aquele artigo da Constituição, sobre de que forma se aplica aquele artigo, mas também ela diz o seguinte, olha, juiz de primeiro grau, agora você vai julgar assim, de acordo com o que o Supremo decidiu num processo em que ele reconheceu a existência de repercussão geral. Tá? As teses repetitivas, né, é um pouco diferente. Os recursos repetitivos são utilizados pelo Supremo para julgar em conjunto todos os processos que ele considera representativos, e é isso que eles falam, representativos da mesma controvérsia. Eles tentam reunir em julgamentos temas semelhantes, temas iguais, parecidos, que estão circulando aí no Brasil inteiro, porque a gente tem que entender isso, né? Tanto o STF quanto o STJ recebem recursos do Brasil inteiro, Então, eles precisam, de alguma forma, isso faz sentido, dado o volume de processo, eu nem sei como é que está o volume de processos, não andei vendo recentemente, o volume de processo no STJ, eles precisam estabelecer uma forma de racionalizar o trabalho. E uma das maneiras que eles encontraram de racionalizar o trabalho é exatamente a utilização dessa técnica das teses repetitivas. Então, eles são utilizados pelo STJ para julgar de forma representativa processos que envolvem a mesma controvérsia jurídica, especialmente nos RESPs. Permitem o julgamento por amostragem, em que uma ou mais ações representativas são analisadas e a tese definida serve para orientar os demais processos pendentes sobre o mesmo tema. Então, 3 minutos, doutor. O que tem de parecido com a repercussão geral? É que a decisão do repetitivo vincula toda a cadeia de julgamentos em todas as instâncias. E o que tem de diferente? É que aqui ele não é requisito para a admissibilidade do STJ. O STJ não olha para o resto e fala assim, isso aqui não tem tese repetitiva, não é representativo de controvérsia, eu não vou analisar. Essa é uma grande diferença. É técnica, mas é uma grande diferença, né? Porque faz diferença para o advogado. Né? Como eu estou com pouco tempo, eu vou passar já para uma coisa que é importante. Mas o que eu queria dizer é que essa técnica de escolher um recurso representativo da controvérsia e deixar os outros aguardando o julgamento é uma técnica que é usada no STJ, que também é usada no TST. O TST, o Tribunal Superior do Trabalho, também faz bastante isso. Ele também usa bastante esse mecanismo de escolher processos representativos, teses representativas, julgá-las todas e depois possibilitar que os demais processos, abrir a porteira para que os demais processos sigam o seu julgamento. Aqui eu trouxe temas previdenciários que foram julgados no STJ e no STF, eu compactei aqui o ano de 2023, 2024, primeiro semestre de 2025, para vocês verem que são discussões das mais variadas que são discutidas no STJ e no STF, em repercussão geral. Então, por exemplo, termo inicial dos efeitos financeiros e benefícios concedidos judicialmente. Isso é muito importante, né? Quando é que começa a valer os efeitos financeiros dos benefícios que são entregues pela decisão judicial? Benefícios previdenciários. Obrigada, Liliane. Outra coisa interessante, aviso prévio indenizado conta para aposentadoria? Aquele período que hoje em dia pode ser mais alargado, né? Você pode ter um aviso prévio de 90 dias, 3 meses pode fazer diferença. Né? A conhecida revisão da vida toda foi julgada também recentemente, é um julgamento do STF, né? O refinamento do cálculo do benefício. Direito de cancelamento após trânsito julgado, você pode, depois do trânsito julgado das discussões, isso é uma discussão do STJ, cancelamento de benefício por incapacidade. Então, as discussões previdenciárias que são objeto de apreciação do STJ e do STF são muito variadas. Né? São discussões de todos os tipos, que envolvem desde o cálculo do benefício previdenciário até o estabelecimento de direito, base de cálculo, enfim,
várias coisas. Por isso que vocês, eventualmente, têm a impressão de que depende do STJ, depende do STF para tudo, e é verdade, depende mesmo. Então, eu fico... Obrigada, Liliane, e eu fico à disposição de vocês para questionamentos após. Obrigada. Obrigada, doutora Marcelise, por esclarecer com muita clareza para a gente e trazer profundas informações também. Doutora, eu vou pegar um pouquinho do meu tempo também e vou fazer uma pergunta para a doutora, tá? Com relação ao tema, né, quando é levado para poder... São abordados, né, nos tribunais superiores. Eu gostaria de saber se existe possibilidade do tema do equacionamento ser apreciado pelo STF. E, nesse caso, se a constitucionalidade dessa matéria pode vir a ser objeto de análise. Mas já, Liliane? Já. Olha só, como eu estava explicando com relação à repercussão geral e aos temas repetitivos, se há discussão constitucional, vamos falar da repercussão geral, se há discussão constitucional, ou seja, se a gente tem ali nas nossas ações, e eu não digo só da ação da ANBEP, mas todas as ações que discutem equacionamento de déficit, se existe um fundamento constitucional trazido por nós, esse fundamento constitucional pode ser apreciado pelo STF. Então, essa discussão pode chegar tanto no STF quanto no STJ, porque, se não me engano, a gente tem discussão de lei federal e a gente tem discussão de questões constitucionais. Então, sim, o mecanismo que vai fazer, né, como isso vai chegar lá, isso vai depender muito do andar desse processo, da natureza das decisões, mas tá, sem querer adivinhar, nem usar bola de cristal, eu acho muito difícil que uma questão com esse nível de complexidade e com esse tamanho todo, né, que abrange as principais entidades de previdência, que abrange tantas pessoas físicas, eu acho difícil que ele não tenha ou uma passagem pelo STJ com uma apreciação em repetitivo, ou uma passagem pelo STF com repercussão geral. Acho muito improvável. Obrigada, doutora, mais uma vez por compartilhar informações. Dando sequência, agora gostaria de convidar e conceder a palavra ao doutor Wilson Melo, tá, que é do escritório conveniado ao Proju, Martinho e Cunha Advocacia, que trará um tema bastante pertinente sobre isenções tributárias e suas repercussões jurídicas e financeiras. Pode ficar à vontade, doutor. Pessoal, primeiramente, bom dia a todos, a todas. Só tenho que agradecer estar aqui. E, primeiramente, quero iniciar uma apresentação falando um pouco da minha pessoa, para quebrar esse gelo e a gente construir uma linha em comum. O que acontece? A gente falar sobre isenção de pessoa com com questionamento de doenças é doloroso, mas como é que a gente desenvolveu esse trabalho lá no escritório? Há 12 anos atrás, eu fui diagnosticado com uma doença degenerativa rara. E o que aconteceu? Eu passei 2 anos e meio parado em casa, e nesses 2 anos e meio eu tive que me reinventar. E daí que veio um ponto muito forte. Como é que eu vou poder ajudar as outras pessoas que têm essa mesma dor? O momento de estar com minha perna paralisada, meu braço paralisado, a doença que eu tenho, neuro-ABC, afetou o cognitivo, que ponto eu vou começar a construir? Daí que eu principalmente, desenvolvi todo um trabalho de estudar, analisar e visualizar esse ponto. E essa situação trouxe o quê? Quando eu comecei a visualizar a parte de isenção de imposto de renda, comecei a ver a legislação, a 7.713/88, comecei a ver toda essa patologia, eu disse, existem várias pessoas que têm essas doenças e têm o mesmo direito que a minha pessoa e não conseguem visualizar o que eu estou conseguindo enxergar. Eu acho aqui que a gente tem muitos supervisores e supervisores da ANBEP, que isso é importante ter essa percepção de qual ponto. A gente fala hoje dessas doenças listadas. Esses pontos que tem na legislação, elas são qualificadoras. Para vocês terem ideia, a gente fez um cruzamento de dados da Controladoria Geral da União, Receita Federal, tribunais. O que é que a gente conseguiu identificar?
existe um leque de 1.554 CIDs que chegam a esse resultado. O ponto, para vocês terem ideia, a cardiopatia grave, ela não é uma doença, ela é uma qualificadora. Em torno de 216 CIDs chega a dar essa situação favorável de isenção. Isso dá uma abrangência enorme. Eu vou começar a chegar ao ponto, que é bem importante, que é moléstia profissional. Eu acho que todo mundo aqui conhece o marítimo, o pessoal do segmento petrolífero, que tem alguma patologia. E qual ponto? Ruído, perda de audição, problema de coluna, de ombro, problema no quadril, problema no joelho. Aí você olha assim, que abertura chega nessa situação toda? A atividade laboral. Isso aqui que a gente tem hoje muito forte nesse segmento é qual ponto? É o ponto da gente enxergar que o direito ele pode ter a doença resultando do direito do exercício habitual da atividade profissional. Mas, assim, às vezes o direito ele não está bem alinhado e, vamos dizer assim, específico. De qual ponto? Das pessoas simples poderem enxergar essa situação. O ponto muito forte que a gente trabalhou e fomos identificando, qual é o entendimento do STJ, que é o Supremo Tribunal de Justiça. Não importa se você teve um acidente, se você foi tipicamente ou atipicamente, a doença foi desenvolvida. Importante de onde vem a origem. Hoje a gente tem no Brasil um grande centro, que é o Sereste, que está espalhado em todo o Brasil, que consegue identificar essas situações. Aí você fala assim, eu tenho um caso que eu quero citar aqui, que é bem interessante. A pessoa me autorizou, que chegou o quê? Ele sofreu um acidente a bordo, desceu as escadas, teve uma lesão grave no joelho direito. Isso aí em 2003. Em 2014, ele se aposentou. Em 2020, a gente deu uma entrada no pedido de isenção dele. Aí você olha assim e fala, Wilson, esse vácuo, esse espaço de tempo, como é que fica para o contribuinte? Eu digo, foi reconhecido pela Receita. Aí você olha assim, o que é que teve de vantagem nisso? Ele conseguiu recuperar R$120 mil e parou de pagar a isenção. Essa pessoa está até aqui, que é o Roberto, nosso cliente, que é bem importante frisar o quê? Um caso prático, real. Hoje a gente tem mais de 300 pessoas atendidas, mas o que eu quero chegar, se a gente conseguiu identificar lá em João Pessoa, em Cabedelo, essa situação, imagine quantas pessoas estão sofrendo isso aqui no Brasil, principalmente o pessoal que trabalha embarcado, plataforma e outras categorias. Um dos pontos que me assustou bastante foi quando a gente conseguiu um relatório médico de uma universidade de Salamanca, um artigo científico que diz a cada 10 marítimos, a gente tem 8 com problema musculoesquelético. Por qual situação? Como é a vida deles? Às vezes você que está na terra não consegue enxergar essa situação. Você acha que a coluna dele está normal, o joelho dele está normal, o tornozelo dele está normal? Aí você vai começar a enxergar as lesões que são trazidas pela essa atividade. É bem complicado. O que eu quero chegar também, para a gente explicar melhor toda essa situação, deixa eu botar aqui. Explicar melhor essa situação, que pode ser trazida, explanada melhor, é o quê? A que ponto a gente consegue visualizar, porque a gente está tão acostumado com essas patologias. Eu vou explicar a você. A pessoa que trabalha na casa de máquina, ou praça de máquina,
aquele ruído, depois você se aposentou e fica, eu estou escutando, o que é que está acontecendo aqui? Eu digo uma coisa a vocês, ali é uma moléstia profissional. E você diz assim, e dá direito à isenção? Sim, concede. A Receita Federal tem concedido, e um dos pontos mais interessantes não é judicialização de forma administrativa. Outro ponto muito forte que a gente tem nisso aí é qual? Não gerar precatório. Então, temos clientes que têm recebimento em 45 dias, como até um ano e meio. O que a gente consegue nisso aí? A gente tem hoje um volume tanto de clientes, mais que eu digo, um suporte que a gente tem de contador, médico, a gente tem uma equipe hoje multidisciplinar para atender, que é administradores, médicos, contador e a parte jurídica do escritório, que faz o quê? Uma comunhão das informações. A gente só pretende o quê? Documentação. Um dos meios de documentação que a maioria dos marítimos tem, e o pessoal de plataforma, que eu digo que é bem importante, é a FRE. É um ponto muito forte que a gente consegue identificar os afastamentos, os períodos, as patologias que ele ocorre. Outra situação também que a gente tem que levar em consideração é, Wilson, você está falando de moléstia profissional. Tem outras patologias? Sim, existem outras patologias. E a gente olha e visualiza assim, Wilson, tem um caso do cliente São Marcos que ele teve o quê? Alzheimer. Alzheimer não tem previsão, mas como gerou uma demência, aí dá o direito à isenção. O que é que eu olho muito e digo assim, procure sempre uma pessoa bem informada, porque conforme a gente vem apresentar o direito à isenção, a gente também começa a construir outros direitos, questões previdenciárias, acabamento de revisão e a exclusão do fator previdenciário. Você pode ainda pegar alguns outros benefícios, enquadrar na base de cálculo e melhorar ainda a sua aposentadoria. E se contar outro ponto muito forte que a gente tem, que é a parte de quê? A isenção também para automóveis, IPVA. A gente tem um colega aqui do Conselho que também já foi contemplado, né, com essa situação, e a gente só tem visualizar qual o ponto. O ponto da ignorância. A gente não pode olhar um tópico e visualizar só uma situação. O que preza muito visualizar, quando eu falo isso, é o quê? Às vezes a doença ela é primária. Eu tinha diabetes, mas com a diabetes, ela gerou o quê? A neurodiabetes. Ela afetou o quê? A parte de algum membro do meu corpo atrofiando a musculatura. Isso gera paralisia irreversível e incapacitante. Isso vai dar direito? Sim. O que eu quero chegar também nessa situação toda é como vocês têm uma visão de atendimento muito forte, vocês dão todo suporte para esses 34 mil, 35 mil associados, olhar com mais carinho e visualizar um ponto que eu digo, a dor. Porque hoje a gente tem um princípio que vocês vêm falando o dia todo sobre o PED, e a gente está querendo mostrar que existem outras ferramentas para aliviar a situação financeira. Imagina ele estar com essa situação, ainda gastando dinheiro com medicação, pagando imposto, em uma situação que ele não era para estar recolhendo. E eu fico muito feliz quando a gente chega e consegue restituir um valor dos nossos clientes. A gente fica grato e olha assim a felicidade, porque eles chegam para a gente e falam, olha, está difícil, não está fácil. Pessoal, só tenho que agradecer pela oportunidade. Obrigado por poder expor aqui o nosso trabalho. E a todo mundo da Ambep e ao presidente, agradeço de coração. Obrigada, doutor Wilson Melo. Doutor Wilson Melo participou aqui como conveniado do Proju, e é uma inovação que nós trouxemos para dentro do nosso painel jurídico, de, a partir dessa segunda edição do Ambep 360, começar a prestigiar os escritórios conveniados ao Proju, para poder trazer temas bastante relevantes, né, para conhecimento dos associados. Tá?
E por falar em Proju, eu ainda tenho uns minutinhos aqui, eu gostaria de fazer uma pequena apresentação a respeito. Apresentação do Proju. Perfeito. Pronto. O Proju é um programa de assistência jurídica que nós temos, né, na ANBEP. E o que seria o Proju? O Proju, ele oferece aos associados acesso ao atendimento jurídico. O microfone tá bom. Proju é um programa que oferece aos associados, né, da ANBEP acesso ao atendimento jurídico. E a relação entre a ANBEP e o conveniado, elas são estabelecidas de forma de colaboração recíproca, não acarretando a obrigação de qualquer pagamento entre as partes. Partes estas, a ANBEP e o conveniado, tá? Os advogados conveniados, eles prestam serviço diretamente aos associados. Como funciona, né, para poder ingressar no Proju? O advogado que tiver interesse, ele se cadastra junto à ANBEP, ele pode procurar uma unidade regional mais próxima dele, as supervisoras estarão lá, os supervisores também prontamente para atendê-los. Nós também da coordenação jurídica, juntamente com a doutora Poliana também, a gente envia a documentação para a unidade regional, o advogado preenche, cumpre os requisitos do rol de documentos solicitados e envia lá para a sede para poder a gente prosseguir com a análise documental e juntamente também com a diretoria jurídica. Sendo aprovado, né, a gente faz a implantação. Tá? Os serviços contratados, né, a primeira consulta ela é gratuita, tá? No Proju. E depois, caso venha se desdobrar para um processo ou até mesmo um procedimento administrativo, porque nem tudo é processo, muitas das coisas a gente resolve também extrajudicial, essa contratação é feita diretamente entre o advogado e o associado. Tá? A ANBEP ela não participa financeiramente da relação advogado e associados. A abrangência territorial do Proju. O Proju está presente em todas as regiões do Brasil, 28 municípios com escritórios cadastrados e 82 escritórios estão cadastrados. Tá? Temos esse convênio nas nossas unidades regionais. Tá? Eu gostaria aqui também de agradecer a paciência dos supervisores, né, das nossas unidades, que aguardaram durante um período o Proju, que passou... Obrigada. Passou por uma análise bem minuciosa por parte lá da diretoria jurídica, onde a gente fez um serviço qualitativo e quantitativo para poder sabermos a dimensão do que é o Proju, os advogados que estariam conveniados, quais as áreas de atendimento, né, para poder atender às necessidades dos nossos associados, sejam elas na área tributária, previdenciária, na área trabalhista, na área civil, para poder a gente saber a dimensão, aonde nós estamos. E fizemos, recentemente, já a implantação nas unidades regionais, unidades também que não tinham. Estão faltando pouquíssimas unidades, mas estamos trabalhando em cima delas. Inclusive, fizemos também para poder fazer uma entrega mais eficiente para os nossos associados. Bom, era isso. Eu gostaria também de ver aqui, ainda temos aqui um pouquinho de tempo, agradecer os escritórios, tá? Que estiveram com a gente, se disponibilizaram, trouxeram inovações, trouxeram mensagens de conhecimento para os nossos associados. E nós temos aqui, deixa eu olhar aqui, perguntas. Temos uma pergunta aqui para poder direcionar para a doutora Tatiana. Tá? É uma pergunta realizada através do YouTube, do senhor Alfredo Salles. E pergunta o seguinte: a vigência da SLS 25007
do STJ poderá, de alguma forma, impactar a sentença da ACP da ANBEP na primeira vara federal de Brasília? Então, essa decisão ela foi concedida em sede liminar, né? Uma suspensão de liminar, na verdade. E ela, então, ela não impacta a sentença. A sentença é uma decisão posterior à liminar, né? Então, em via de regra, isso não impactaria. É claro que a gente tem aí uma apreciação, ainda que superficial, da tese pelo STJ, porém, a decisão em si não afetaria a sentença. Obrigada, doutora. Temos mais uma pergunta aqui, dessa vez é para o doutor Wilson. A pergunta vinda do YouTube, tá? Edilberto Teixeira Chaves. Fiz implante de estente na coronária. Essa cardiopatia dá direito à isenção pela Lei 7713? Existem duas situações. Primeiramente, vai depender da situação. Se ele fez preventivo, não. Se ele infartou e chegou no quadro de ser atendido, ter que fazer um procedimento emergencial, naquele momento ele vai ter um risco de vida que vai qualificar ele em NIRA 3 ou 4 e, dependendo da documentação médica, há uma possibilidade. Tudo vai variar da documentação médica que ele tem que apresentar. Obrigada, doutor. Mais uma pergunta, continuando com o doutor também, tá? Foi feita através do QR Code, participante que está aqui, o senhor Marimbondo Vinagre, que pergunta o seguinte: o aposentado já tem isenção de imposto de renda do câncer. Em caso de falecimento, a pensionista e os dependentes continuarão a ter essa isenção? Não. Felizmente, não. A legislação não prevê. Ok. E um dependente com TEA ou insuficiência intelectual tem direito à isenção do imposto de renda? Também pergunta enviada pelo senhor Marimbondo Vinagre. Esse ponto é bem interessante. A gente já tem legislação própria para isso, desconhecida, que dá qual a possibilidade? O déficit de intelectualidade gera direito à isenção. A gente tem 2 casos, que graças a Deus positivo, lá na Paraíba, que a gente conseguiu o benefício de isenção. Qual a situação? A capacidade intelectual ele afeta o desenvolvimento civil do cidadão. Você pode entrar na parte de alienação mental ou num grau de deficiência conhecido como o autismo, vamos dizer assim. Obrigada, doutor. Eu ainda tenho mais um minutinho, que eu antecipei as perguntas, porque eu pensei que não ia dar tempo de eu finalizar minha apresentação com relação ao Proju, tá? Então, eu pedi para que a equipe me auxiliasse. Eu vou passar aqui para vocês que muitos associados têm dúvida, né, com relação a encontrar um escritório, um advogado. Como que eu faço lá no site para poder fazer essa localização? Equipe, tem como transmitir aqui para mim, por gentileza? Perfeito. Eu falei para eles que eu fiz um slide com print, mas não ficou muito bom, não. Aí eu falei para eles, quem sabe faz ao vivo, né? Então, vamos lá. Ao acessar o site da ANBEP, né, a gente vai até lá em serviços, onde aparecem os serviços, né, disponibilizados pela ANBEP. Nós temos ali o Proju, tá? Clicou ali Proju. Logo vai vir a mensagem explicando o que é o Proju, tá? Mais abaixo um pouquinho, vocês encontram ali, encontre o profissional credenciado mais próximo a você. Pronto, cliquei ali e vou procurar. Se eu não tenho o nome do profissional, mas eu sei qual é a minha demanda, o que eu estou precisando, eu estou com uma questão trabalhista. Então, eu vou ali procurar. Espera aí, que já estava aqui. Vou procurar aqui trabalhista. Pronto. Quando a gente bota ali a questão, porque antes eu já havia feito um teste aqui com relação a buscar perto da ANBEP da unidade regional. Já vem ali perto da unidade, né, que é o Caminho das Árvores, ali aqui em Salvador, já vem um escritório, não é propaganda, tá, pessoal?
porque já está ali, já mapeado, que a gente colocou ali em Salvador, já vem o escritório, o endereço e o telefone do escritório para poder, né, o associado fazer a busca, fazer um contato para poder agendar a sua consulta. Tá? Era essa informação que eu queria passar aqui para vocês com relação à busca no site da Ambep. Tá? E tendo qualquer dúvida também, pode consultar as nossas supervisoras, pode entrar em contato também com a coordenação. E no próximo mês, também no informativo jurídico, também eu vou fazer um passo a passo para poder disponibilizar para vocês essa consulta dos escritórios. Era isso, agradeço mais uma vez os escritórios aqui presentes, tá? Doutora Marcelise, doutora Tatiana, doutor Wilson, tá bom? E finalizamos assim o nosso painel jurídico.